Neste terceiro domingo da Páscoa, a liturgia nos oferece um quadro belíssimo de São Lucas. Os discípulos de Emaús estamos no capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. E realmente aqui se revela toda a arte de Lucas como pintor. Um quadro belíssimo, dois discípulos que caminham afastando-se de Jerusalém e, de fato, afastando-se da comunidade e afastando-se de todo o caminho de fé, na descrença, na tristeza, na angústia, e de repente experimentam que o Senhor se faz presente, libera seus olhos da cegueira, abre seu ouvido à palavra e finalmente reconhecem o Cristo ao partir o pão. Um pouco a nossa história. Lucas, que não é apenas pintor, mas também médico, mostra aqui como curar realmente a nossa cegueira espiritual, a nossa surdez, e como psicólogo também nos ensina o caminho para sermos livres de toda opressão do maligno e de todos os complexos e tristezas que sempre tentam nos roubar a alegria da ressurreição, da Páscoa. Somos chamados a vivermos em estado de Páscoa. A Páscoa não é apenas um dia, é o começo de um novo tempo. Um tempo em que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Hoje, então, agora, eu quero viver a Páscoa de Cristo. E ao longo do caminho humano, realmente, Ele nos leva, também como levou os discípulos de Emaús, a passar do egoísmo ao amor, das trevas à luz, da desconfiança à fé, e da fé à coragem de testemunhar a ressurreição de Cristo, a voltar atrás na noite, perdendo os medos que nos amarram, e nos leva do roubar o pão a partilhar o pão, da superficialidade que não nos torna capazes de reconhecer Cristo nos irmãos, a acolhida profunda, da discussão, da divisão, a comunhão da morte para a vida. Esta é a ressurreição. Hoje somos convidados, junto com o discípulo de Emaús, a caminhar rumo à nossa pessoal ressurreição. O verdadeiro milagre acontece através da palavra, através da Eucaristia, através da celebração. De fato, aqui no trecho de Emaús, nós temos a primeira descrição da liturgia eucarística, assim como hoje a celebramos nos vários momentos, e somos ressuscitados pela força da Eucaristia, que nos torna capazes de abrir os olhos, reconhecer o Cristo e perceber o nosso coração que queima perante este amor que nos envolve, e a vida nova da Páscoa que somos convidados a acolher neste terceiro domingo da liturgia pascal. Experimentamos assim aquilo que lemos em Pedro na primeira carta da segunda leitura. Experimentamos que fomos resgatados da vida fútil herdada de nossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e nem defeito. É neste sangue que nós podemos renascer a cada dia. Analisando o texto, nós vemos primeiramente uma constatação. Lucas descreve o primeiro quadro desta pintura, que naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povo chamado Emaús. Segundo a tradição e os teólogos, um dos 2 discípulos era Cleopa, tio de Jesus. Mas do outro, nós não sabemos o nome, porque sempre na Bíblia, quando não se coloca um nome, nós podemos colocar o meu nome, o nosso nome. Cada um de nós pode reconhecer-se neste caminho. Agora, uma coisa interessante, eles realmente se afastam de Jerusalém, se afastam da fé, se afastam da comunidade, mas tem algo positivo, eles dialogam e eles caminham, e eles são 2. E nós sabemos que onde 2 ou 3 estão unidos no nome de Jesus, ele se faz presente, 2 deles. No dia da Páscoa, no mesmo dia, estão caminhando. Jesus se fará presente, como veremos logo em seguida. E é interessantíssimo, porque em todas as aparições de Jesus, nós veremos que ele se faz presente sempre quando há uma comunidade que se reúne. Estão 2 ou 3 já formam uma pequena comunidade. E assim como domingo passado, nós lemos que Tomé não reconheceu logo o Cristo, pois não estava presente com os outros apóstolos na hora da aparição. E só quando esteve com os apóstolos, finalmente reencontrou a fé. Assim, neste trecho, nós vemos que os 2
caminham e Cristo caminha com eles. E Jesus finalmente se manifesta quando eles param, quando escutam, quando se relacionam, quando amam, quando acolhem o Cristo, quando o convidam para ficar com eles. Jesus disse no Evangelho: a quem me ama, eu me manifestarei. Em outras palavras, o amor é a chave que nos permite de entrar e reconhecer a presença de Cristo no meio de nós. E por isso é necessária uma comunidade, é necessário um irmão. Não é possível encontrar-se com Cristo se não me encontro com os irmãos. Não posso amar a Deus que não vejo, dirá João, se não amo o irmão que vejo. E na vida de cada um de nós podemos experimentar que encontramos Jesus sempre através de algum irmão, que orou para nós, que nos proclamou Cristo, ou que através de um gesto de amor nos revelou a presença de Jesus vivo na nossa vida. Porque ninguém se basta. Eu, brincando, digo para os jovens que recuperamos das drogas: quem se basta vira besta. De fato, nós perdemos o sentido da vida e, como animais, somos incapazes de reconhecer o nosso Senhor. É pela comunhão com os irmãos e na capacidade de caminhar juntos que experimentaremos sempre a beleza da presença do Senhor. Interessante que no Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9, nós lemos: é melhor dois juntos do que alguém sozinho, porque melhor será o resultado do que fazem. Se um cair, seu companheiro o levantará. Pobre do solitário se cair, pois não terá quem o levante. Um sozinho é derrotado, mas dois juntos vão resistir. A corda tríplice não arrebenta tão fácil. Os dois caminham. São fracos, experimentam toda a descrença, desconfiança, mas caminham e estão juntos. Uma segunda pincelada de Lucas nesse trecho, ele fala de um dia, naquele dia, o grande dia, porque é o único dia depois da ressurreição de Cristo, ele que disse: estarei convosco todos os dias. E este dia é o domingo, o dia em que Cristo se manifesta no meio dos apóstolos mais uma vez. Em outras palavras, a nossa experiência do ressuscitado não para ao momento. Nós somos chamados a passar de experiência em experiência, de graça em graça. Nos evangelhos, como já falamos em outras ocasiões, temos pelo menos 18 aparições de Jesus ressuscitados, e Paulo diz que uma vez se revelou a mais de 500 pessoas juntas, e os apóstolos fazem questão de dizer que comeram e beberam com ele depois da ressurreição. Em outras palavras, é fantástico. Nós temos um Cristo vivo, um Cristo que se faz carne, um Cristo que caminha conosco, o Cristo que vem sempre ao nosso encontro mesmo quando estamos enfraquecidos, como os discípulos de Emaús. Há uma lei espiritual que é importantíssima, que não progride na vida espiritual, regride. Água parada apodrece. Não basta um momento. Eu preciso entender que hoje Jesus quer me encontrar. Eu não sigo uma doutrina, eu sigo o ressuscitado. E por isso, como escutamos na liturgia desses dias da Páscoa, em preparação ao Pentecostes, aqueles que nascem do Espírito não sabem de onde vêm nem para onde vão. Por quê? Porque seguem uma pessoa viva, não um esquema, não regras, não leis, mas o Cristo Jesus que caminha na nossa frente, que caminha conosco, que fica conosco todos os dias. E logo que os discípulos disseram para Jesus: fica conosco, pois é tarde, o sol declina, é aí que o Senhor se manifesta. Porque antes que nós o buscamos, Ele nos busca. Antes que nós o reconheçamos, Ele nos reconhece, nos acompanha em todos os percursos da nossa vida, mesmo quando nos sentimos fracos, incapazes e distantes da fé. Desde que nós queiramos encontrá-lo, desde que nós estejamos falando dele, buscando ele, mesmo o desejo de amar, dizia Santa Gertrude, já é amor. E quando nós estamos em busca da fé e dialogando sobre o Cristo, ele já se faz presente. Quando nós estamos buscando conhecer a presença do Senhor, é porque ele já nos antecipou, tornando-se presente, estimulando nosso coração, despertando nosso coração na sede e na fome da sua presença. E é belíssimo, porque neste trecho dos discípulos de Emaús, que Lucas descreve, há a descrição da primeira celebração eucarística que Jesus mesmo, ressuscitado, celebra conosco na forma e na estrutura essencial que nós conhecemos. Um ato penitencial,
quando Jesus diz: sois sem inteligência, lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Tem uma liturgia da palavra, quando ele, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele, pois na liturgia da palavra é isso que nós vivemos. Na luz do Evangelho, nós lemos todo o Antigo Testamento e entendemos o sentido das promessas que nele estão contidas. E finalmente, a liturgia eucarística. Jesus para com eles, toma o pão, dá graças, reparte o pão, e naquele momento os discípulos o reconhecem. É o quadro da nossa vida. Às vezes caminhamos desanimados e andamos perdidos, afastando-nos da comunidade, afastando-nos de Jerusalém, que é a nossa salvação, que representa o lugar da glória do Senhor. Vivemos sem glória, vivemos na tristeza. Sabemos que uma das grandes tentações do demônio, que os padres da igreja descrevem como pecado capital, que significa como fonte, como cabeça, como causa de tantos outros pecados, é a assídia, quer dizer, a tristeza, esta postura de passividade, de desânimo, de resignação perante as dificuldades da vida. Mas Cristo ressuscitado realmente nos traz aquela alegria de que precisamos para caminhar como filhos de Deus, herdeiros da glória. É interessante entender que psicólogos e sociólogos nos dizem que uma das características da nossa sociedade consumista é esse senso de tristeza, esta postura dos meios de comunicação que sempre transmitem notícias negativas, porque uma pessoa triste tem que se compensar de qualquer forma com vícios, com compras, com consumismo, que te consome literalmente. É Cristo ressuscitado que nos leva a viver uma vida nova. E quantos jovens que sentem este buraco enorme na própria alma e clamam por misericórdia, clamam por um sentido da vida. Eu sempre lembro de uma jovem que se automutilava e que dizia que se cortava, pois o sofrimento da carne aliviava o sofrimento da alma, que era grande demais para ser suportado. Tem uma humanidade que clama, uma humanidade que está mergulhada na tristeza, na angústia, no desânimo, e que perde forças perante esta tentação do demônio, pois não conheceu Cristo ressuscitado. E aqui a nossa missão, nossa responsabilidade. Nós temos que ser testemunha de esperança e de alegria neste mundo triste e desesperado por Deus. É que interessante o quadro de Lucas, é fantástico, porque ele, na sua capacidade artística, pinta a situação dos discípulos antes e depois do reconhecerem o Cristo. Antes, estão se afastando, caminham 11 quilômetros, 2 horas e meia discutindo, conversam, reclamam, não reconhecem Jesus, são como cegos. Não reconhecem os fatos, pensam de saber tudo, se maravilham que este homem que caminha com eles não saiba dos acontecimentos de Jerusalém, mas na verdade não sabe nada. Criticam, tu és o único que não sabe nada, e será mesmo este forasteiro que lhe explicará o sentido de todos os acontecimentos. Não acreditaram nas mulheres, vivem sem esperança, dizem esperávamos que fosse ele, tinha perdido a fé. E dizem que ninguém viu o Cristo, estão sem inteligência, surdos às Escrituras e com medo da morte, da perseguição. Logo depois, é fantástico. Se abrem os olhos, reconhecem Jesus, dizem que ardia o coração enquanto ele explicava as Escrituras, escutam finalmente o sentido de todo o Antigo Testamento que falava de Cristo, se levantam, reconhecem realmente o poder do Senhor. E mesmo à noite, antes pararam, porque era noite, era escuro. Até convidaram o Cristo a parar com eles, porque já o sol declinava, mas de repente adquirem força, coragem. A alegria transbordante do encontro com Cristo os leva a correr logo de volta para Jerusalém, mais 11 quilômetros, esquecem o cansaço, esquecem o perigo da noite e vão ao encontro dos apóstolos para proclamar a ressurreição de Cristo. E aí, no meio dos apóstolos, escutam também o testemunho dos outros apóstolos que dizem, realmente o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então, eles contaram também os acontecidos no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. E hoje o Evangelho para neste ponto, mas logo depois iremos ler na continuidade que Jesus finalmente se manifesta mais uma vez, enquanto os apóstolos partilham a própria experiência da ressurreição.
Como é bonito viver a vida em estado pascal. E aqui a pergunta: eu encontro Cristo? Eu me deixo encontrar por Ele? E a segunda pergunta: eu busco partilhar a minha experiência de Cristo? Experimento a alegria da comunidade reunida que vê Jesus? E a terceira pergunta: eu proclamo ao mundo este mistério de um Cristo vivo que me ama e que quer sempre ver o meu encontro? O mundo morre por falta de conhecimento. E nesses dias um homem, sem dúvida, movido pelo Espírito, me dizia: Padre, tive tudo na vida, consegui muitos bens, mas tenho um buraco enorme no meu coração. Eu preciso voltar a Deus. Eu preciso encontrar o sentido da minha existência. Sejamos então testemunhas alegres, testemunhas de esperança neste mundo tão triste e desesperado, rico de tantas coisas, mas tão vazio de Deus. E se nele nada temos, nada de tudo o que possuímos pode saciar a fome do nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê um domingo repleto de coragem e de força na ressurreição de Cristo. Bom domingo para todos.